Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou falar com vocês de uma mídia que me ajuda muito a aprender e me divertir. Eu vou falar um pouco sobre podcast. O que é podcast? São arquivos de áudio que você pode escutar a qualquer momento. Normalmente você baixa no seu celular, no seu computador, explicando de maneira fácil. É um programa de rádio que você pode levar, dar pause e escutar a qualquer momento. É o Netflix dos programas de rádio. Você seleciona o que você quiser e você escuta a qualquer momento. Eu acompanho alguns podcasts mais ou menos há uns 10 anos. O primeiro que eu conheci é o Jovem Nerd. Eles são os maiores podcasts do Brasil. Eles falam sobre qualquer assunto. Por exemplo, eles não gostam de futebol, mas já tiveram episódios sobre futebol. Eles falam sobre história de uma maneira muito descontraída. Eles deixam bem claro que eles não são a única fonte de pesquisa. Eles estudam a pauta para poder explicar pra gente. Às vezes de uma maneira mais divertida. Eles falam sobre ciência. Muitas vezes eles usam o Átila, que é um cientista, que ele tem um canal no YouTube, Nerdologia, que é sensacional. Eu sempre recomendo as pessoas assistirem. Já fizeram programas sobre biologia de uma maneira muito divertida, e eu que nunca tive interesse de biologia, e eu estava discutindo com pessoas sabendo do que eu estava falando. Eles fazem às vezes programas sobre nostalgia, fizeram já programas sobre casamento. Eles fazem uma variação, eles não se prendem a um gênero só. Eles falam sobre o que eles estiverem interessados. São os dois, Jovem Nerd e Azaghal, como eu falei, e sempre tem convidados que vão variando com o tema. Por exemplo, eles têm um escritor que é muito bom, que é o Eduardo Spor. Tem o Leonel Caldela, que já participou, que também é escritor. Eles têm amigos deles, que é o JP, o Tucano, que são pessoas que falam sobre assuntos gerais. Tem Felipe Figueiredo, que fala muitas vezes sobre história. O que eu acho legal é que muitas vezes você se sente no meio da conversa. Você está pensando e você está ali meio que conversando com eles. Acaba sendo uma maneira muito divertida de aprender. Outro podcast que eu adoro chama GugaCast. Esse simplesmente é fantástico. Às vezes ele faz entrevistas com algumas pessoas, conversando sobre a vida dessas pessoas, sobre o que elas fazem, sobre a vida profissional, mas muitas vezes eles jogam um tema e leem os e-mails do público que acompanha eles. Normalmente é o Guga que está lá, que é o dono do podcast, o Caio Corraine, que é o editor do programa e também participa, e o Rafael Mafra, que é irmão do Guga. E eles leem os e-mails que o pessoal manda sobre os assuntos pré-definidos, por exemplo, história de casamento, história de viagem, história de escola, história com mães. O pessoal vai mandando e eles vão conversando sobre o assunto. Esse ele não está muito disposto a ensinar, não é a pegada deles, mas é muito divertido. Eu sou uma pessoa que o áudio para mim funciona de uma maneira muito bacana. Então é uma coisa que acaba me divertindo. Eu vou escutando, estou no metrô, estou no trânsito, onde tiver, estou caminhando, eu estou escutando um podcast para me divertir. Outro podcast que eu acho incrível chama Mamilos. Ele é bem polêmico, ele é apresentado por duas mulheres, pela Cris Bartz e a Juliana Wauler, e ele gosta muito de falar sobre, como eu falei, de temas polêmicos, mas temas necessários. Eles já falaram sobre depressão, eles levaram especialistas e pessoas com depressão lá para conversar sobre o assunto, para mostrar como que é séria a questão, como tem que ter preocupação. Eles falaram, outro dia caiu um prédio em São Paulo, aquele desastre que aconteceu, eles falaram sobre a questão de moradia, como que é complicada a questão de moradia para o brasileiro. Eles falaram sobre sistema prisional, que é uma coisa pouco discutida, porém é uma coisa de extrema importância no Brasil. Eles acabam pegando várias pessoas para conversar e ter o tema que eles atendem naquela semana de maneira bem aberta, com várias visões diferentes, tá? É um podcast maravilhoso, as meninas são fenomenais, e agora, junto daquele B9, eles lançaram um podcast que é Histórias de Ninar para Garotos Rebeldes. Elas contam histórias de mulheres que marcaram a nossa sociedade, tá? Que foram rebeldes naquele momento, mas elas acabaram ditando uma tendência e mudando o mundo. O primeiro foi sobre uma mulher que ajudou o homem a pisar na lua. Escuta, quem narra o primeiro é a Sarah, aquela ex-VJ da MTV. Vale a pena escutar, pelo que eu entendi vão ter vários outros. Um outro podcast maravilhoso que fala de política internacional, que é uma coisa que eu gosto muito, mas ele conta um pouco da história do país, das coisas que acontecem em outra cultura. É o Xadrez Verbal, ele é do Felipe Figueiredo, que é historiador. Ele também participa do canal lá que eu falei do Átila, o Nerdologia. Ele faz a parte de história do canal. Ele fala sobre a história dos países e também ele fala do que está acontecendo no país. Por exemplo, ele falou muito sobre a eleição do Trump, ele falou muito da questão agora da Coreia do Norte. Ele sempre está no assunto do mundo, do momento. É muito bom, que você aprende muito. O Anticast é um dos meus podcasts favoritos. Ele se descreve como um podcast de história da arte, política e qualquer outra forma de subversão. Eles falam de temas sérios, eles começaram a falar um pouco mais sobre políticas lá nas jornadas de 2003,
e eles falaram muito sobre golpe, falaram muito sobre esse momento atual da política do Brasil, tá? Mas eles também falam sobre temas variados. Vários episódios sobre Black Mirror. Eles têm pessoas maravilhosas lá. Eles levam uma professora de Direito Internacional e uma pessoa que trabalha no Ministério das Relações Exteriores para falar sobre como formar um país. Brinca um pouco para poder ensinar pra gente o que é necessário para formar um país. Outro podcast que eu sou apaixonado chama Fronteiras Invisíveis do Futebol. Ele também é do Felipe Figueiredo e do Matias. Eles falam sobre história, política e futebol. Gente, eles contam histórias sobre o futebol que é fantástico de se escutar. Eles fazem programas sobre futebol africano, futebol aqui do Brasil, times pequenos. Eles falam histórias que a gente não pode deixar perder. É muito bacana e é muito divertido. Nessa vez o Felipe Figueiredo é um pouco mais brincalhão do que naquele outro podcast, no que eu falei que é o Xadrez Verbal. Tem um podcast também que é sensacional, mas esse é diversão pura. Ele não tem pretensão de ensinar nada a ninguém. Ou tem. Que é o podcast Não Ovo, que é o pessoal que trabalha com Não Salvo, aquele site Não Salvo, o Cid, Brian Riz, o Igor Seco, o Luigi. Eles falam sobre qualquer assunto de uma maneira bem divertida. Ele é aquela hora que você tá pé da vida com tudo, tá revoltado, quer brigar, escuta um pouco o podcast deles, escuta o Não Ovo, que vai ser divertido. Poxa, eles têm podcast que eles contam história de balada, tem podcast que eles criam teorias malucas, sempre assim, sempre na intenção da diversão e esquecer um pouco o mundo chato que tá lá fora e a gente acabar se divertindo bastante. Outro podcast que eu gosto muito, que eu comentei como B9, mas B9 é a empresa toda, que é o Braincast, que é o Carlos Merigo, junto de outros publicitários. Eles falam sobre tecnologia, cultura, negócio, eles falam um pouco de tudo de uma maneira extremamente divertida. Eles têm episódios mais sérios, tá? Mas também tem episódios que eles acabam brincando muito e sempre tem muita dica, sempre também você acaba aprendendo bastante. Eu fiz questão de falar do podcast pra vocês, porque como eu falei, é uma mídia que acaba aprendendo muito, é uma mídia que acaba me divertindo e tô andando, tô aprendendo, tô dirigindo, tô me divertindo e eu acho muito importante. Eu, com a dislexia, acabo aprendendo demais com esses podcasts. Essas são minhas dicas de podcast. Se alguém tiver algum podcast que costuma escutar e eu não citei, pode botar aqui embaixo que eu vou escutar também, quem sabe falar no futuro sobre os programas. Escutem podcast, é uma mídia muito bacana. Vou pedir novamente para vocês darem joinha no canal aqui, tá? Ativarem o sininho, se inscreverem, que é muito importante. Lá no Facebook, curtir a página Dislexia Eu e compartilhar com todo mundo. Muito obrigado e até a próxima. Falou!